Irmãos, paz seja convosco mais uma vez. Saudação aí, nossa meditação hoje é no Evangelho de Marcos. Nós estamos fazendo a leitura 90 dias com Jesus. Propósito aí de passar 90 dias de preparação para a Santa Ceia. E nós estamos lendo os Evangelhos, né? Os irmãos que estão acompanhando já leram Mateus, agora Marcos. E nós estamos, hoje a mensagem é Marcos 1, de 1 a 15, é o trecho que nós vamos ler. E o tema da mensagem, irmão, a mensagem tem como hoje, os quase arrependidos. Né? Então nós vamos refletir sobre o arrependimento, que é um tema muito importante para nós em relação à Santa Ceia. O arrependimento, ele faz parte, né, da nossa preparação para a Santa Ceia. E nós vamos falar sobre alguns exemplos hoje de pessoas que quase arrependeram, né? Tiveram uma situação aí de quase arrependimento, mas não chegaram no melhor nível dessa prática, dessa necessidade que nós temos ao conhecer o Evangelho. E a leitura base, irmãos, é Marcos 1, de 1 até 15. Né? Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia. Eu estou lendo na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, mas os irmãos podem acompanhar em qualquer versão. As palavras mudam um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Evangelho de Marcos 1, de 1 a 15. Diz assim: A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro, comia gafanhotos e mel do mato. E ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de abaixar e desamarrar as correias da sandália dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião veio Jesus de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir, o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, e ali havia animais selvagens, e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Amém, irmãos? Até aí. Os irmãos podem sentar? Irmãos, na sua Bíblia aí, se você quiser marcar, Marcos 1, verso 4 e verso 15. O verso 4 e o verso 15, nós temos aí o seguinte: João Batista vem e a mensagem dele é: arrependam-se. Essa é a mensagem de João Batista. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados e Deus perdoará vocês. Essa é a mensagem de João Batista. João Batista que veio preparar o caminho do Senhor, que veio preparar o ministério de Jesus, preparar as pessoas para receber a mensagem que Jesus tinha para entregar. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados e Deus perdoará vocês. Mas aí, irmãos, Jesus vem e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Ele começa também a pregação, verso 15.
Então Jesus anunciava a boa notícia que vem de Deus. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. De novo. João Batista vem e diz, arrependam-se. E vem Jesus e diz, arrependam-se dos seus pecados. E a mensagem do Evangelho, irmãos, é essa, arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. E o que é o arrependimento, irmão? É esse reconhecimento de que eu errei. É esse reconhecimento de que eu vivi fora da vontade de Deus. E o pecado, irmãos, é errar o alvo, né? O termo pecado nas Escrituras é um termo do atletismo. É quando a pessoa joga a flecha e erra o alvo. É a palavra pecado, é errar o alvo. Então eu deveria andar no caminho de Deus, mas eu erro o alvo. Eu deveria fazer a vontade de Deus, mas eu erro. Eu faço o que não é a vontade de Deus, eu não sigo o mandamento de Deus, eu desobedeço o que Deus queria para a minha vida, e como eu errei o alvo, eu pequei. Então a Bíblia diz, o pecado é a transgressão da lei, é quando eu não cumpro a lei, quando eu transgrido a lei, quando eu me coloco como um fora da lei, como um bandido, né? Então, aqui na lei dos homens, quem cruza o sinal vermelho cometeu um crime, né? Então ele está fora da lei. A lei do trânsito é para chegar no sinal vermelho e parar o carro. Então esse é o pecador, irmão, é aquele que existe uma regra, existe um jeito de viver, um jeito de levar a nossa vida e a gente está vivendo de outro jeito. Só que chega um dia, a gente percebe isso e muda. Então esse é o dia do arrependimento, o dia que eu vejo que eu estava andando errado, reconheço que eu estava errado e mudo. E vejo que aquilo está errado, então faço uma mudança na minha vida, porque eu percebo que aquilo ali não está correto, né? Então, irmãos, essa mensagem de João Batista, que depois é confirmada por Jesus, arrependam-se dos seus pecados, é o Evangelho, é a pregação da Boa Nova, arrepender-se. O primeiro passo para isso, irmão, é a gente reconhecer que é um pecador. Irmãos, isso aqui não é apenas sobre a Bíblia, isso aqui é da psicologia, isso aqui é do comportamento humano. Para você mudar um hábito, um mau hábito, para você sair de um vício, a primeira coisa que tem que acontecer é você reconhecer que é um viciado, por exemplo. Porque a pessoa, irmão, que não reconhece, ela não toma o caminho de volta. Se ela não reconhecer, ela não toma o caminho de volta. Então vamos pensar uma pessoa que está afundada na bebida. Ela está tomando álcool fora de controle, fica bêbado, cai na rua, fica na calçada. Você pergunta para ele se ele é um viciado em álcool. Ele vai falar, não, eu tomo as minhas cachaças aí, mas está tudo certo. Ele não reconheceu ainda que ele é um viciado e que aquilo está atrapalhando a vida dele. Ele fala, não, eu tomei todas lá, mas amanhã eu tomo de novo. E a gente, irmãos, eu conheci pessoas assim, os irmãos também devem ter conhecido. Eu conheci uma pessoa que ele levantava cedo, tomava uma dose e já ficava bêbado. Ele já vinha curtido de bebida, né? Porque era uma dose de manhã, ele já estava bêbado, já estava com a bebida, né, no corpo dele. A pessoa começou a inchar, começou a ficar ruim. Mas ele, irmão, não reconhecia que ele era um bêbado. Você perguntava para ele, não, eu tomo as minhas cachaças aí, mas está tudo certo. Né? A pessoa não vê que aquilo está acabando com a vida dele. Ele insiste. Então, irmãos, o primeiro passo para ele sair dali é reconhecer. Não, eu reconheço que eu estou mesmo, o álcool está acabando com a minha vida, isso aqui é errado. E aí esse reconhecimento, irmão, é o primeiro passo. Quando a pessoa reconhece, surgiu então uma luz para ela sair daquele vício. Porque ela reconheceu, não, realmente, né? E nós atendemos muita gente assim, né? Lá em Curitiba a gente tinha um trabalho assim para ajudar as pessoas nesse sentido. E um dia uma pessoa me ligou, era a hora do culto já, nós tínhamos culto no domingo, ele me ligou no domingo à noite, na hora do culto, e falou assim, pastor, vem me buscar aqui amanhã para me internar, porque não dá, eu não dou conta mais.
o pastor me leva para um lugar aí para internar, porque eu não dou conta mais. Eu estou aqui, estou bêbado, ele falando, né? Eu estou aqui, estou bêbado, eu ia para o culto hoje, queria ter ido para o culto, mas bebi, não estou dando conta nem de sair de casa, eu não posso mais viver assim. Amanhã o pastor vem aqui, me leva para internar. E eu fui mesmo, na segunda-feira eu fui lá, e acho que eu até já contei essa história para os irmãos, fui levar ele para internar, e a Ana me pediu para passar numa farmácia, pegar alguma coisa lá. Eu parei o carro, irmão, e fui na farmácia pegar um negócio, e ele desceu do carro, sentou na calçada assim, e eu fui lá, né? Ele falou, pode ir lá que eu vou ficar aqui. Quando eu voltei, ele escondeu uma latinha atrás do pneu do carro. Assim, ele estava indo para a internação, porque ele pediu para ser internado, e ele, de manhã, numa segunda-feira, ele tomou uma latinha. Enquanto eu fui na farmácia, ele tomou uma latinha de cerveja. Não sei onde é que ele arrumou aquela latinha, mas assim, irmão, fora de controle, a pessoa não consegue mais controlar. E foi internado, e depois, né, hoje eu não tenho mais contato com ele, mas graças a Deus, naquele momento, foi uma libertação, ficou bom, voltou às atividades normais, passou lá uma temporada no hospital, na clínica lá se recuperando, mas depois, mas irmão, esse reconhecimento, vem cá me buscar que eu preciso internar, que eu estou ruim, isso aqui não pode mais continuar assim, esse reconhecimento, irmão, era o primeiro passo, tem que acontecer. Se a pessoa não reconhecer, quem é que ia lá na casa dele, tirar ele à força, levar para algum lugar, você entendeu? Não tem como, irmão. A pessoa tem que reconhecer que está errado. E aí, irmãos, um segundo passo, depois que a pessoa reconhece, é ela abandonar aquela prática. Depois que ela reconheceu, é importante reconhecer, mas como eu estou dizendo por irmão, ele reconheceu, mas no caminho tomou mais uma latinha, você entende? Então, eu reconheci, irmão, mas de eu reconhecer e largar é outro passo. Tem mais um degrau para a pessoa alcançar. Eu reconheço que isso aqui está errado, mas eu preciso agora tomar uma atitude de abandonar essa prática pecaminosa, esse erro, essa coisa que está prejudicando a minha vida. Eu tenho que abandonar isso. Esse é um segundo passo. E aqui, irmãos, é difícil, porque às vezes a pessoa abandona e volta, né? Tem uma história que o pessoal fala, né, que fazendo piada, né, que a pessoa diz assim, largar de fumar é fácil, eu já larguei umas 20 vezes, né, então, que na verdade ele não largou, ele largou, voltou, né, então ele fala, largar é fácil, né, mas o duro é você realmente fazer aquilo ficar duradouro, você abandonar aquilo ali, né, e assim, irmão, somos nós também no pecado, irmão, às vezes tem um pecado que você fala, não, nossa, eu reconheço, isso aqui está errado, mas a hora que você vê amanhã, você está praticando de novo, irmão. Então, o arrependimento, irmão, ele tem esses 3 degraus. O primeiro é quando eu reconheço. O segundo, irmão, é quando eu abandono a prática do pecado. E o terceiro, irmão, é quando eu tenho prazer na lei do Senhor. Aí você fala, olha, rapaz, aí não tem mais tentação, aí não tem mais problema, aí não adianta mais alguém vir te oferecer aquilo que te escravizava, né? Então, a pessoa estava lá no vício da bebida, vem alguém, oferece a bebida para ele e fala, não, rapaz, isso aí para mim hoje não precisa nem, pode pôr a bebida que você quiser aí, que isso não me afeta mais. Então, eu tenho prazer na lei do Senhor, eu tenho prazer em cumprir a palavra de Deus. Aí a pessoa fala, nossa, você era ladrão, né? Você roubava as coisas, rapaz, agora tem uma oportunidade lá de nós dar um golpe em alguém lá. Ih, rapaz, isso aí não me pega mais não, né? Isso eu não tomar, tem prazer na lei de Deus, não furtarás, eu não pego nada de ninguém. Então, isso não é mais, não me afeta mais. Eu tenho prazer na lei do Senhor, eu fico contente de saber, eu falo de Deus, eu tiro as pessoas do erro também, eu aviso elas que isso aí está errado, eu tenho prazer em falar daquilo que é certo. E diferente disso, irmão, é o ímpio, porque o ímpio, irmão, ele tem prazer em fazer o que é mal. Então, irmãos, o ímpio não só ele pratica o pecado, não reconhece que está errado, não abandona o pecado, porque ele não vê problema nenhum, e se brincar, ele tem orgulho daquilo ali. Você pega, irmão, esses corruptos que estão aí, eles têm orgulho, deixa, eu roubei mesmo, né? Esse dia eu vi um meme lá, o pessoal falando, né, o manifestante chega e fala, colocamos 1 milhão de pessoas na rua para protestar contra a corrupção. Aí um cidadão assim, corrupto, né, um cara de gravata, assim, tal, parecendo um político, uma coisa, o cara fala assim, não, eu coloquei 5 milhões
no banco, na Suíça, né? Então, enquanto vocês põem tantos milhões de pessoas na rua, eu ponho tantos milhões de dinheiro na conta na Suíça, não estou nem aí com as manifestações de vocês. Então, irmão, ele tem orgulho do que ele fez errado. Tem orgulho, irmão. Ele tem orgulho do dinheiro que ele roubou, ele tem orgulho das pessoas que ele passou para trás, ele tem orgulho, irmão, de se achar esperto, de, não, eu fiz mesmo, roubei mesmo, matei mesmo. Ele tem orgulho, irmão, das coisas erradas que ele fez. Esse aqui é a pessoa, irmão, que o arrependimento está longe dele. Ele nem reconhece, nem quer mudar. Ele tem orgulho do erro que ele pratica. E se a gente pensar, irmão, você fala assim, olha, por exemplo, nós estamos num feriado de carnaval. Nossa, irmãos, carnaval, isso é coisa errada, né? Você vê o pessoal se reúne aí, uma promiscuidade danada, o pessoal, né, o culto da carne, tão longe de Deus e tal. Então você vê a pessoa, irmão, a gente quer distância daquilo, e a pessoa fala, não, ixi, eu sou carnavalesco, faz 10 anos que eu desfilo no bloco tal. Ele tem orgulho, irmão, da participação que ele tem na festividade. Ele não tem vergonha daquilo, ele não acha que está errado, ele tem orgulho daquilo ali. Então, irmãos, é isso a grande diferença entre quem se arrepende e quem não se arrepende. Mas hoje, irmão, a nossa conversa está na coluna do meio. Pessoas que nem são aquelas que se arrependeram e nem são aquelas que não se arrependeram nos ímpios. Elas reconheceram, elas deram aquele primeiro passo, irmão, aquele primeiro passo, que é reconhecer que erraram. Eu vou falar de 4 pessoas aqui, irmãos, a começar pelo rei do Egito, Faraó, que disseram na Bíblia, eu pequei. Eles reconheceram o pecado. Primeiro passo, nós falamos que o arrependimento tem 3 passos. Quando eu reconheço o erro, quando eu abandono o erro e quando eu tenho prazer na lei de Deus, né? Essas 4 pessoas que eu vou mostrar para os irmãos, elas deram só o primeiro passo. Elas reconheceram que erraram, mas não abandonaram o pecado e nem tiveram prazer na lei de Deus. Elas só começaram o caminho do arrependimento. E eu gostaria que os irmãos refletissem na vida dessas 4 pessoas, na atitude dessas 4 pessoas, para ver, irmão, se de repente nós não estamos agindo como elas. Se de repente nós não estamos tendo essa postura de um arrependimento superficial, só a casquinha, só o primeiro estágio, e não estamos, irmão, realmente agindo como tem que ser. O Faraó, irmãos, rei do Egito, Êxodo 9, 27 a 28, pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler vários versículos. Abre aí no livro do Êxodo, capítulo 9, versículos 27 e 28, e você vai ver que caiu uma chuva de pedras, era uma das pragas lá do Egito, caiu chuva de pedras, choveu, irmãos, pedra que acabou com as plantações, com os animais. Verso 27 diz assim, então o rei mandou chamar Moisés, era o faraó lá do Egito, mandou chamar Moisés e Arão e disse, desta vez eu pequei. O Senhor Deus é justo e eu e o meu povo somos culpados. Irmãos, ele reconheceu o erro dele? Reconheceu. Ele falou, olha, desta vez eu pequei. Ele reconheceu, irmão, estou errado. E ele diz no verso 28, orem ao Senhor, chega de trovão, de chuva de pedra, eu vou deixar vocês ir e vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu, quando eu sair da cidade, eu vou levantar as minhas mãos em oração e os trovões vão parar. Irmão, choveu, e é duro, né, irmãos? Esses dias agora nós estamos vivendo uma época de muita chuva no Brasil, né? Para nós aqui, pelo menos em São Paulo aqui, choveu todo santo dia, né? Janeiro, fevereiro, chuva, 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 chuva. Os rios estão todos cheios, as barragens estão todas cheias. Graças a Deus, um tempo muito bom de chuva. Mas, irmãos, chuva suave, chuva boa, chuva calma. Mas quando vem aquela chuva, irmão, de trovão, que a gente acorda de madrugada, que ilumina o céu com aqueles raios, é complicado, né, irmão? A gente fica com medo, os cachorros ficam com medo, a criança acorda, é uma situação complicada. Mas lá no Egito, irmão, deu chuva com trovão, com saraiva, e choveu pedra.
e arrasou com as plantações e matou os animais com chuva de pedra. Irmão, uma situação complicadíssima. E quando o faraó viu o prejuízo que aquilo deu e o problema que aquilo gerou, ele falou: eu pequei. Verso 27, Êxodo 9, 27. Desta vez eu pequei, o Senhor Deus é justo, nós somos culpados, chega de trovão, chega de pedra, eu vou deixar vocês ir, vocês não vão esperar mais. Tá bom, Moisés saiu, orou a Deus, acabou o trovão, acabou tudo, deu tudo certo, irmão. Aí você leia aí o verso 34 agora. Êxodo 9, verso 34. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover, não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Acabou, irmão. Então, esse arrependimento aqui do faraó foi, irmão, no momento do aperto, enquanto estava estralando o trovão, enquanto estava caindo pedra, enquanto estava matando animais e plantas, ele falou: rapaz do céu, eu tenho que arrepender. E arrependeu. E foi lá e falou: eu pequei, reconheceu o seu erro. E chamou Moisés e falou: ora por mim. Olha aí, rapaz, porque o bicho está pegando aqui, a coisa está difícil. Moisés foi lá, orou, parou a chuva, ele voltou a pecar. Entende, irmão? E isso ele fez repetidas vezes, até morreu o filho, né? 10, né? 10 pragas. 10 vezes ele fez a mesma coisa. Irmãos, e aí eu quero mostrar aqui a conduta do faraó na Bíblia. Irmão, está vendo aqui, 9:28, eu pequei, ora para mim. E no 34, bom, parou a chuva, agora eu vou voltar, né? Irmão, será que de repente esse faraó, esse rei do Egito, essa conduta dele, não é a nossa conduta hoje? Irmão, você já não viu pessoa, irmão, que vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, vem a enfermidade, o problema de saúde, vem o problema no emprego, a demissão, vem o problema no casamento, vem a luta com o filho, e aí, irmão, ele vem e fala: oh, eu pequei, irmão, eu errei, o Senhor é justo, ora por mim, irmão. 6 horas por mim, o pessoal brinca, né? O crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Ora por mim, irmão, ora por mim, ora por mim. Mas o que é, irmão? Ele realmente arrependeu, mudou de conduta e agora tem prazer na lei de Deus? Ele deu os 3 passos, irmão? Não deu, irmão. Ele deu só o primeiro. Ele reconheceu que está errado, mas ele reconheceu que está errado. Realmente arrependido, com o coração transformado? Não, irmão, ele reconheceu porque está chovendo pedra. Está chovendo pedra, irmão, o bicho está pegando. Aí ele... agora não, peraí, eu tenho que dar um jeito nesse negócio aqui. Vou pedir oração, vou para a igreja. Irmãos, depois do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, as igrejas lotou de gente. Quando eles viram que teve um atentado, morreu 6.000 pessoas, derrubaram os prédios, que eles pensou, nossa, vai vir mais um monte de ataque, um monte de coisa, as igrejas encheu de gente. Passou uns dias, viu que não veio mais ninguém atacou, não caiu mais bomba, voltou tudo normal, irmão. Entende? A pandemia, nossa, o povo, né? Todo mundo nas igrejas, todo mundo falando de Deus, todo mundo mandando figurinha de Deus. Não, irmão, passou, acabou já, não tem mais, ninguém mais de máscara, ninguém mais com as coisas e tal, acabou, tirou a pandemia, o pessoal volta à normalidade, irmão. Está aí o carnaval, todo mundo falando, olha, foi por causa daquilo do carnaval, foi porque ficaram arrastando Jesus lá na avenida, não sei, esse ano, irmão, o carnaval está de volta aí, já vai estar tudo igual, acabou. Acabou aquela circunstância negativa, pesada, que estava forçando a pessoa a buscar ajuda em Deus. Retirou aquela situação, opa, então, peraí, está de boa de novo, volto para o pecado. Volto para o pecado. Irmãos, existe muita gente assim. E nós temos que olhar para ver se nós não somos essa pessoa. Que quando vem a luta, a gente corre para Deus, mas tirou a luta, a gente volta para a normalidade, para uma vida de pecado, para o erro, porque nós não demos os outros passos. A gente não deu o segundo passo de realmente abandonar o pecado. E a gente não deu o terceiro passo, que é de ter prazer na lei do Senhor. A gente só deu o primeiro, igual o faraó.
Só o primeiro. E por quê, irmão? Porque tinha luta, porque o trovão estava estourando na cabeça. É por isso que a pessoa reconheceu, mas foi só isso, só deu o primeiro passo. Irmãos, tem um outro na Bíblia que é o profeta Balaão. Agora é no livro de Números. Você pode ir mais um pouquinho para frente aí onde você está na tua Bíblia? Números 22, 34. Você vai ver aí essa história do profeta Balaão. Números 22, verso 34. Balaão, irmãos, os irmãos conhecem a história, né? Balaão, ele era um profeta, aí um rei estrangeiro veio lá pedir para ele amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi, né, para amaldiçoar o povo, mas ele estava indo com a jumenta, e no caminho um anjo apareceu na frente e não deixava a jumenta passar. E ele começou a espancar a jumenta falou com ele, né? E o animal conversou com ele, falou: "Olha, qual é a sua que fica me batendo aí, rapaz, né? Estou salvando a tua vida aqui, né?" E aí que ele viu o anjo, aí que ele percebeu, né? Aí ele pegou e, nesse momento em que ele vê o anjo, que ele percebe o que ele estava fazendo, é o verso 34, Números 22, 34. Então Balaão disse ao anjo: "Eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que eu não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa." Irmãos, Balaão, ele diz: "Eu pequei." Ele reconhece que estava errado. Ele reconhece que ele estava fazendo o que era errado na presença de Deus. Ele reconhece que aquilo não devia ser feito. Ele reconhece que ele estava desobedecendo. Ele reconhece, irmão, pequei. Isso aqui não estava certo. E se o Senhor quiser que eu volte, eu volto. Eu vou mudar. Pode deixar. Só que Balaão, irmãos, se a gente olhar bem com os detalhes dessa história, aí mesmo, Números 22, você volta lá no verso 13. Balaão, ele consulta Deus e fala: "Deus, eu posso ir?" Deus fala: "Não, você não vai com esse povo, não." Aí no verso 13 ele fala assim, de noite ele fala com Deus, Deus fala com ele: "Não vai não, você não vai, porque Israel é um povo abençoado, você não vai lá amaldiçoar eles." Aí chega de manhã, ele acorda, irmão, 13. De manhã Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque que tinham enviado: "Voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês." Irmão, ele queria ir? Ele queria ir. Ele estava doido para ir. O Balaque ofereceu um monte de riqueza para ele, um monte de ouro, de recompensa se ele fosse, e ele estava desesperado para ir, irmão. Mas, como Deus falou para não ir, mas com a dor no coração, ele falou: "Ó, vocês vão porque Deus não está deixando eu ir." Mas ele estava louco para ir, irmão. Aí o Balaque mandou outra turma vir falar com ele. Irmão, Deus já tinha falado, não. Ele pegou, o que ele fez? Ele consultou Deus de novo. "Deus, e aí, eu vou ou não vou com esse povo aí?" Eles voltaram, os caras estão aí outra vez. Você entendeu? Ele falou: "Deus, olha bem, isso não é que eu estou querendo." Os homens voltou, aí, ó, eles estão aí, né? Estão querendo que eu vá. E aí, irmãos, Deus falou não outra vez. Sabe o que ele fez? Verso 19. "Agora eu peço que vocês fiquem aqui mais uma noite, porque eu vou perguntar para Deus de novo." Irmão, ele estava louco para ir. Ele só não estava indo porque Deus não estava deixando. Então, essa pessoa, irmão, é o seguinte: quando ele foi e estava no caminho, que ele foi pego em flagrante, que o anjo parou na frente dele, falou: "Eu ia te matar, mas a mula não deixou." Aí ele fala assim: "Nossa, foi mal aí, né? Me pegaram, agora não tem jeito, né? Deixa eu falar, ó, errei. Se o senhor quiser, eu volto." Mas, irmão, ele estava doido, era para ir. Ele queria aquelas riquezas, ele queria aquela recompensa. Irmãos, isso acontece muito, né? Com um adolescente, com um filho, com criança, né? Porque você sabe que ele está doido para ir, irmão. Ele só, né? "Pai, deixa eu ir, né? Todo mundo vai, né? Os amiguinhos, tudo vai. Deixa eu ir." E você vê que ele está doido para ir. Aí você fala: "Não, não é para ir." Aí ele, né, pega o telefone e fala para o amiguinho: "Ó, meu pai não está deixando eu ir." Mas não é que ele fala assim: "Não, realmente, meu pai quer o melhor para mim. Ele falou para não ir, isso deve ser o melhor para a minha vida." Não, irmão. Ele fala para o amigo: "Ó, rapaz, eu só não vou porque meu pai não deixou." Né? E se tiver um jeito dele pular a janela, dele ir,
né? Se tiver um jeito dele continuar insistindo, Balaão ficou insistindo, não, aguenta mais uma noite aí. Aí ele fala, não, meu pai não deixou, mas aguenta aí, a hora que a minha mãe chegar, eu vou insistir com ela. Aí ele vai insistindo, irmão, porque na verdade, o que ele quer? Ele quer ir. Balaão, ele queria ir. Então, esse negócio dele falar eu pequei, é porque foi pego no flagra, irmão, mas não tinha como ele falar que ele não estava indo, porque ele estava lá já. Sim. Onde vai? Esquece a conversa. Agora, se o irmão tivesse doido para ir, se o irmão não tivesse prazer em fazer o que o irmão está determinado a fazer, o que o irmão ia fazer? Não, eu vou consultar Deus de novo. Eu vou fazer, né? Eu vou pedir um sinal para o Senhor, fazer um sorteio, vou falar com o pastor, vou fazer o que o senhor acha? O pastor não falou que não, você procura outro. Deixa eu tentar outro pastor aqui, vou tentar. Né, para você ver, porque o que eu quero mesmo é ir. Entende, irmão? Então esse arrependido no estilo de Balaão, ele não arrependeu coisa nenhuma, irmão, ele só reconheceu porque ele foi pego. Como pegou ele no pulo, ele está lá em cima da mula, indo para o caminho, não tinha como ele falar, não estou indo. Aí ele falou, não, eu pequei. Não, pequei, foi mal, se o senhor falar, inclusive, para voltar, eu volto. Mas aí o anjo falou, não, você não precisa voltar, não, pode ir, mas chegando lá, você vai falar só o que eu disser. Mas foi na hora, né? Ele vazou. E lá, irmãos, realmente ele falou o que Deus mandou falar, mas ele fez os conselhos ali para desviar o povo do caminho de Deus. E a Bíblia, irmão, lá depois a gente lê no Novo Testamento, que a postura dele levou ele à perdição. Esse foi um profeta, né, que tinha discernimento de Deus, mas que se perdeu, irmão, por causa do ouro, por causa do dinheiro que ofereceram. Não, essa é outra história, é outra história, mas essa é uma outra história, é outro profeta, é o profeta velho e o profeta novo, né, é uma outra história. Mas esse aqui do Balaão, ele falou só o que Deus pediu, mas ele por trás, ele deu o conselho, ele falou, não tem como amaldiçoar esse povo, não tem jeito. Mas você, manda eles casar com as mulheres da tua terra aqui, tal, que eles vão desviar de Deus, vai oferecer sacrifício para outros deuses, e isso vai amaldiçoar eles. Eles mesmos vão arrumar problema, mas eu não posso amaldiçoar, porque Deus não deixou. Então, você entendeu? Ele não fez ele mesmo, mas ele falou como é que fazia para resolver. Para amaldiçoar. Como não teve jeito, ele tentou, não teve jeito, aí ele pegou e deu os conselhos para o próprio povo entrar em maldição. Foi isso que ele fez, né? E a gente vê depois no Novo Testamento que isso levou ele à perdição, né? A Bíblia trata assim como o conselho de Balaão como uma coisa do inimigo, uma coisa mesmo do mal, né? Mas, irmãos, é isso. Essa pessoa se arrependeu? Não, irmão, ele só foi pego em flagrante, só isso. Pegou no pulo, ele teve que reconhecer, puxa, eu pequei, né? Então, não tem como ele escapar dessa situação, mas arrependido ele não está. Irmãos, o terceiro aqui, eu vou falar de 4 pessoas, esse já é o terceiro. Esse é o rei Saul, irmãos, que também na Bíblia está registrado que ele reconheceu o seu pecado. 1 Samuel 15, 24. Um pouquinho para frente aí, nós vamos andando aí um pouquinho para frente, 1 Samuel, 2, 3 livros para frente aí. 1 Samuel 15, 24. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 24. Ele diz assim, aqui, irmãos, Deus falou para Saul, vai lá, destrói aquela cidade e não traz nada de lá. Não precisamos de nada daquele lugar. Destrói tudo, eu não quero que seja trazido nada de lá. Só que aí ele viu que tinha coisa boa, tinha gado bom, tinha riquezas lá. E o próprio rei da cidade, ele achou que não precisava matar aquele rei, trouxe o rei vivo. E aí quando chegou Samuel falou, mas que é isso, rapaz? Por que você fez isso? Nós não falou que era para destruir tudo? Para que você trouxe essas pessoas? Ainda mais o rei, para que você trouxe esse rei aqui? Aí, quando Samuel vem e dá a bronca nele, no verso 24, irmão, 15, 24, ele diz, eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, as instruções que você me deu. Então ele reconheceu que desobedeceu a Deus, que desobedeceu Samuel, que era o profeta,
Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. E ainda jogou a culpa no povo. Entendeu? Ele reconheceu, errei com Deus, errei com você, que era o profeta, e na verdade fui fraco, aí fiquei com medo do povo e segui, jogou a culpa no povo. Então os irmãos vejam, esse arrependimento de Saul, também, irmão, é do primeiro nível. Ele só reconheceu ali que estava errado, um pouco porque foi pego no flagra, porque Samuel chegou e viu as ovelhas, viu o gado que ele estava trazendo, viu o rei Agag. Um pouco é porque foi pego no flagra, igual o profeta Balaão. E um pouco, irmãos, ali dele, tinha a ver esse arrependimento com o fato de que ele não queria ficar feio na foto. Ele não queria, irmão, ter o seu orgulho arranhado. Então veja, irmão, por que ele diz a Samuel, eu pequei, desobedeci às ordens do Senhor? Você vai ver por que ele falou isso no verso 30. Olha lá no verso 30, aí mesmo, 1 Samuel 15, 30. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel, volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Ele estava, irmão, ele não estava preocupado de realmente eu pequei contra Deus. Ele estava preocupado de ficar ruim a imagem dele perante o povo. Ele estava preocupado com as aparências. Então ele não falou, eu pequei, puxa vida, eu estou errado, eu preciso me consertar, eu tenho que abandonar esse pecado, eu tenho que viver uma outra vida, eu tenho que ser uma outra pessoa. Não, irmão, ele falou, não, eu pequei mesmo, Samuel, mas vou manter aí as aparências, né, as coisas, senão vai ficar chato, vai ficar ruim. Entende, irmão? Não tinha aquela sinceridade do coração. E aí, irmãos, a gente vê pessoas assim também. A pessoa fala, não, eu errei, irmão, mas vamos manter aí as aparências, irmão, não fala com ninguém não, vamos, eu preciso manter, vai ficar ruim lá na igreja, né? O que os irmãos vão pensar de mim lá? Então, vamos deixar isso quieto. Irmão, ele não está preocupado do que é que Deus está pensando dele. Ele está preocupado que os irmãos vão pensar dele, o que as pessoas do serviço vão pensar dele, o que... É isso, irmão, ele só está preocupado com a postagem no Face lá, como é que vai ficar agora. Só isso, irmão. É só orgulho, irmão, é só o que ele pensa dele mesmo. Ele está preocupado com a imagem dele, ele não está preocupado com um Deus santo, que quer que você também seja santo. Ele não está preocupado, irmão, de você ter uma vida reta na presença de Deus. Ele está preocupado de não ficar feio na foto. Só isso. E aí, irmãos, esse arrependimento de Saul é também um quase arrependimento. Não é um arrependimento de verdade. Ele reconheceu, mas ele reconheceu para manter as aparências. Ele reconheceu para não ficar chato. Ele reconheceu para poder se manter no orgulho, na posição que ele desfrutava ali perante o povo. Não tinha sinceridade nesse arrependimento, irmão. E aí, irmãos, nós temos que pensar para ver se de repente não é também o nosso caso, irmão. De você falar, não, realmente errei e tal, mas você, irmão, nem abandona o pecado e quando você vai ver o motivo desse arrependimento, é para não ficar ruim, para não ficar feio, para não ficar chato. Aí você fala, não, arrependi, está certo, mas não tem arrependimento nenhum, irmão. Não tem arrependimento nenhum. É um arrependimento falso. E aí, irmão, não vai resolver, não vai nos levar ao próximo nível, não vai nos levar, irmão, a uma comunhão íntima com Deus. E o último, irmãos, é o Acã. O Acã é uma mistura dos outros três, de tudo, né, que a gente já viu aí, né. O Acã, irmãos, é aquela história no livro de Josué, um pouquinho para frente aí, né, perdão, para trás, o livro de Josué, você tem que voltar um pouquinho, Josué 7, nós estávamos em Samuel, né, agora você volta aí, Josué 7, o Acã, irmãos, é aquela história que Deus manda os israelitas irem numa cidade, destruir tudo e não trazer nada, de novo, outra situação dessa, mas o Acã, irmãos, ele vê lá uma capa babilônica, devia ser muito bonita, né, uma roupa muito boa, igual hoje a gente lá, né? Deus fala para ir lá destruir tudo, a gente chega lá, tem uma camisa
Dudalina lá, né? Aí você fala, rapaz, isso aqui não pode ser destruído, né? Tem certeza, né? Os meninos aí gostam de tênis, né? Tem um tênis Nike lá, né? Mais bom mesmo, né? Você fala, rapaz, mas tem que destruir esse tênis, né? E eu vou levar esse tênis para mim. Então ele viu lá uma capa, ele viu umas barras de prata, ele falou, rapaz, isso aqui não pode destruir isso aqui, eu vou levar esse trem para mim. E aí ele juntou, escondeu na bagagem lá, tal, ninguém viu, ele trouxe, escondeu debaixo da tenda dele e ficou de boa, né? Irmão, vê que coisa, né? Interessante, né, irmão? Que a Bíblia fala a ilusão das riquezas, né? Irmão, como que é uma ilusão, irmão? Como que é uma ilusão? Existe, irmão, uma diferença entre a miséria e a gente ter uma vida digna, né? Você não ter comida em casa é problema, né? Mas a partir do momento que você tem uma vida digna, irmão, o que acrescenta da riqueza não muda quase nada a vida da gente. O irmão vê o que ele trouxe da Babilônia, as barras de prata, a capa babilônica, o que ele trouxe da cidade saqueada, que foi uma capa babilônica e as barras de prata, o ouro que ele trouxe, ele não usou nada, irmão, ele escondeu debaixo da tenda. Não serviu para nada, ele não comprou um cavalo novo, ele não fez nada, ele só escondeu debaixo da tenda. Os irmãos lembram daquele Gedel aqui, aquele ministro, acho que era da Dilma, escondeu 52 milhões lá num apartamento, irmão, não usou para nada, não comprou não melhorou o que ele comia, o que ele bebia, o carro que ele andava, era só na cabeça dele esse orgulho de ter roubado 52 milhões, ter colocado dentro de um apartamento, você entendeu? Não mudava a vida dele. E o Acã fez isso, pegou esse dinheiro, esses bens, escondeu debaixo da tenda, irmão, para nada, não usou para nada. Josué 7, verso 20, o que aconteceu, irmãos? Josué mandou alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles foram achar as coisas enterradas. Perdão, irmão, 20, eu estou lendo 22, no 20, Acã respondeu, sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e vou contar o que fiz. Pequei. Mais uma pessoa, irmão, a quarta pessoa que nós estamos mencionando aqui hoje, que reconheceu, eu pequei. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. Mas, irmãos, eu estou brincando aqui que ele é uma mistura dos outros três, né? Porque primeiro, irmão, ele só falou que pecou porque ele foi pego, no flagrante. Foi feito o sorteio, né? Então, se fosse hoje aqui, ele ia falar assim, ó, o Brasil está sofrendo porque alguém no Brasil pecou. E nós estamos bem sabendo que somos nós aqui, mas nós fica quietinho. Aí o pessoal vai lá em Brasília e fala, vamos fazer um sorteio para ver qual é o estado que está em pecado. Qual região? Sorteia a região sudeste. Eu falo, rapaz, sorteou nós aqui, né? Mas nós quietinho. Aí outro sorteio, vamos ver o estado da região sudeste. Sorteia São Paulo. Falo, rapaz, né? Mas nós quietinho, né? Aí vamos sortear a cidade, Rio Preto. Aí vamos sortear a rua de Rio Preto, Votuporanga. E foi feito isso, irmão. Foi fazendo o sorteio da tribo, da família, da casa. E Acã quietinho, irmão. Ele não podia ter falado, gente, para com esse negócio aí que sou eu, ó, peguei e tal. Não, irmão. Ele está firme lá. Aí uma hora que pegou no flagra, foi a casa do pai dele, aí é ele. Aí não teve jeito, ele falou, não, eu pequei, eu vou contar o que eu fiz. Agora, irmãos, ele foi pego no flagra, por isso que ele falou, estava na luta, no problema, estava prestes a ser apedrejado, aí ele reconheceu tudo o que aconteceu com os outros, irmãos, e ele queria essa honra para ele de ter essas coisas, e ele, irmão, tem uma coisa na Bíblia importante sobre o Acã. Em momento nenhum, ele pede perdão, pede misericórdia, pede para não ser apedrejado. Ele, a família toda. Então, irmãos, tudo que ele tinha, inclusive a capa babilônica, o ouro, as coisas, tudo que ele pegou, foi tudo lá, acabou com tudo. Depois, num lugar afastado, e apedrejou e pôs fogo. Então, irmãos, em momento nenhum ele reconhece o pecado, nem pede perdão. Irmão, aquilo é só remorso. Ele falou, puxa vida, mas ele não fala assim, pequei contra Deus, eu ofendi Deus, eu estou sentido porque eu ofendi o meu Pai do céu. Não, irmão, ele fala, rapaz, que droga, me pegaram, entendeu? É só isso.
É só isso. Fui pego. Lógico que ele está arrependido, foi pego, mas aquilo não tem a ver com abandonar o pecado. Ele queria aqueles bens e ele pegou aqueles bens e era isso que ele queria fazer e acabou. Momento nenhum você vê ele falar, não, vocês me perdoam, não vou fazer mais. Que droga, me pegaram. Deus, só isso. Não é arrependimento, irmão. Não sai do primeiro passo, não sai do primeiro nível. É um arrependimento fajuto, irmão. E nós precisamos cuidar, irmão, para ver se não é nosso caso esse aí. Um arrependimento, irmão, frágil, um arrependimento, irmão, que não gera fruto, um arrependimento, irmão, que não muda a nossa vida, que não nos ajuda a abandonar o pecado, irmão. Então, irmãos, quando a gente reconhece o erro, abandona o pecado e tem prazer na lei do Senhor, nós podemos dizer que esse é alguém que se arrependeu verdadeiramente do seu pecado e que está vivendo uma nova vida em Cristo. Se não, irmão, nós podemos estar como Faraó, como Balaão, como Saul ou como Acã. Gente, irmão, que a Bíblia registra ele dizendo, eu pequei, eu errei, mas aquilo não adiantou nada. Virou as costas, acabou o problema, ele volta para o pecado. No fundo, o que ele queria era fazer aquilo mesmo, era só por aparência, não tinha um desejo profundo de mudança. E aí, irmãos, não adianta, isso não vai resolver, porque Deus conhece tudo, irmão, conhece o nosso coração. E aí eu quero convidar você para nós concluirmos, lá na primeira carta de João, lá na frente, no Novo Testamento, pertinho do Apocalipse, você pode ir lá no Apocalipse e voltar. É no finzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, de 1 a 10. Hoje nós temos João à vontade aqui, né? João Vitor, João Miguel, João Pedro. Então nós temos a carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, de 1 a 10, irmãos. Eu vou ler, e os irmãos, enquanto eu estiver lendo aqui, os irmãos lembram desses personagens que eu estou falando, que nós acabamos de falar, lembra desses níveis do arrependimento. Escuta o que o apóstolo está dizendo. 1 João 3, de 1 a 10. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, e que ele não tem nenhum pecado. Verso 6. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. E quem continua pecando, pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Percebe, irmão? E qual é a lei de Deus, irmãos? Não falar o nome de Deus em vão, não ter outro Deus além dele, não adorar a imagem de escultura, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar. Nós sabemos, irmãos, os mandamentos. E quem é filho de Deus, irmão, não continua pecando. Quem vive unido com Cristo
não continua pecando, irmão. A gente abandona o pecado e tem prazer na lei de Deus. Esses exemplos de hoje, irmão, são pessoas que quase se arrependeram, mas eles não continuaram a caminhada, irmãos, de mudança para gerar fruto e para serem nova criatura na presença de Deus. São exemplos negativos de coisas para não se fazer. E eu gostaria hoje, irmão, que nós pudéssemos refletir nisso para ter uma vida diferente, irmão. Para a gente reconhecer aquilo que faz, que é contrário à vontade de Deus, mudar, abandonar o pecado e ter prazer na lei de Deus, porque é isso, irmão, que mostra que a gente se arrependeu e que está vivendo a vida de um filho de Deus. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos dar essa bênção para nós e para os nossos filhos, a nossa casa, possamos dar fruto de arrependimento. Vamos orar. Santo Deus e nosso Pai, obrigado pelo teu favor, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos enxergar, meu Deus, o nosso caminho errado, a nossa conduta, meu Deus, que era contrária ao teu querer, ao teu projeto para as nossas vidas, ao teu plano, meu Deus, de redenção, de salvação, e nós vimos, meu Deus, que estávamos andando no caminho errado. Obrigado, Senhor, por esse momento de luz, esse momento, meu Deus, em que o Senhor clareou o nosso caminho e mostrou, meu Deus, que nós devíamos mudar. E então, meu Deus, nós demos esse passo, meu Deus, esse passo em direção à tua salvação, meu Deus, esse passo em direção a Cristo, reconhecendo nossos erros, buscando pelo batismo, fazendo, meu Deus, uma mudança em nossa vida. E nós te pedimos, meu Deus, para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a abandonar todo o pecado, meu Deus, que ainda insiste em incomodar, meu Deus, a nossa caminhada de fé. Senhor, tudo aquilo que nós temos praticado, meu Deus, por ação, por omissão, por pensamento, por palavra, tudo aquilo, meu Deus, que tem sido ainda um hábito negativo, que tem sido, meu Deus, ainda um problema que nós queremos superar, nós hoje, meu Deus, apresentamos a Ti o nosso pedido para que o Senhor nos dê a força espiritual, meu Deus, para superar esse problema, para reconhecer, meu Deus, que estamos andando errado e para, meu Deus, abandonar, meu Deus, a prática do pecado e ter prazer na Tua lei, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos ajuda a abandonar os vícios, meu Deus, nos ajuda a abandonar a perda de tempo, ó Pai, com conversas que não edificam, com pessoas, meu Deus, que não edificam, que são pessoas, ó Pai, que zombam da Tua palavra. Nos ajuda a não perder tempo, meu Deus, com internet, com rede social. Nos ajuda, meu Deus, a não perder tempo, ó Pai, com coisas, ó Pai, que não nos aproximam de Ti, que pelo contrário acabam nos afastando. Nos ajuda, meu Deus, ajuda para que nós possamos consertar o nosso caminho. Se há em nós algum erro, meu Deus, o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Nós queremos te pedir, meu Deus, para que o Senhor limpa a nossa vida, meu Deus, purifica os nossos caminhos, para que nós possamos andar segundo o teu querer. E ajuda, meu Deus, na nossa casa, para que os nossos filhos também, meu Deus, a esposa, marido, os nossos queridos, meu Deus, as pessoas que nós amamos, pai, mãe, tios, as pessoas, meu Deus, estão em volta de nós, nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Ajuda, meu Deus, para que nós possamos levar essa mensagem do Evangelho, que foi pregada por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos, essa mensagem, meu Deus, de arrependimento, para que nós possamos, meu Deus, mostrar para as pessoas aquilo que é, meu Deus, uma vida que te agrada, uma vida, meu Deus, que possa nos levar até a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Senhor, abençoa, meu Deus, nossa vida, os nossos passos, dirige, meu Deus, para que nós possamos ter um arrependimento verdadeiro, completo, e possamos, meu Deus, longe desses exemplos que nós vimos hoje, possamos trilhar, meu Deus, o teu caminho com sinceridade, amando a tua palavra, meu Deus, e fazendo a tua vontade de coração. Nós pedimos a tua bênção, meu Deus, sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos irmãos que estão acompanhando, meu Deus, esse trabalho, à distância, em outras cidades, em outros estados. Alcança cada um, meu Deus, com a tua palavra, com a tua bênção, meu Deus, com um arrependimento sincero, que o teu Espírito Santo toque, meu Deus, na vida de cada um dos seus familiares, para que haja conversão e para que nós tenhamos uma vida reta na tua presença.
Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Nos prepara, meu Deus, para o reino, nos prepara para a Santa Ceia, agora em abril, e nos ajuda, meu Deus, a ter uma vida debaixo da Tua bênção, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, muito bom. Irmãos, chegamos então ao final de mais um culto. Agradeço a todos pela presença, por estarem conosco hoje, aqui presencialmente ou na transmissão. Que Deus abençoe a cada um. E nós vamos encerrar com a bênção do Senhor, que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado então o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.